Oi, gente, tudo bom com você? O que tem dirigido a sua vida? Imagina a sua vida como um carro e quem está conduzindo esse carro? Qual é o sentimento que conduz esse carro? Será que são sentimentos bons? São sentimentos de autoidentidade? Será que são sentimentos que Deus tem para você? Ou será que você é guiado pelo medo, pela culpa, pela angústia, pelo rancor? Pelo complexo de inferioridade? O que será que tem guiado a sua vida? Gente, quando a gente deixa que a culpa conduza a nossa vida, o problema é que a gente vai passar a vida inteira tentando primeiro fugir dessa culpa, fingindo para que as outras pessoas não descubram o que aconteceu, se for o caso da culpa, né? Porque se a gente sente culpa é por alguma coisa que aconteceu. Então vai tentar fugir disso, fingir a nossa vergonha, porque quem sente culpa por alguma coisa tem vergonha por essa coisa. Então imagina você passar a vida inteira sentindo vergonha. Um terror, né? Mas talvez você seja aquela pessoa que diga, não, eu não tenho culpa de nada. Mas você pode ser a pessoa que está com raiva de alguém, com raiva de alguma situação e passar a vida inteira relembrando esse problema, revivendo esse problema. Sabe qual é o mal de deixar a raiva e o rancor tomar de conta? O problema é que a gente vai acabar ferindo quem está ao nosso lado. Eu já fui essa pessoa. Em alguns momentos, talvez eu seja essa pessoa, por estar com raiva, por ter rancor de alguma coisa, que o rancor é mais profundo. Quando a gente tem uma raiva que não passa, torna rancor. E qual é o problema do rancor? A gente acaba ferindo quem está próximo de nós. A gente acaba magoando pessoas que não têm, às vezes, nada a ver com o nosso problema, às vezes que não fizeram nada de mal pra gente acaba ferindo, acaba ofendendo. Mas aí você pode dizer, não, mas eu não tenho raiva, não tenho rancor, não sinto culpa. Então, talvez o seu problema seja o medo. Quem nunca teve medo? Ter medo, tem um medo que é até saudável, né? Que é para a nossa proteção. Mas tem aquele medo que nos impede de fazer o que Deus pediu, mandou, na verdade, que nós fizéssemos. Todos nós temos um propósito na vida. Talvez você não tenha descoberto o seu, talvez você esteja à procura, mas saiba, todos nós temos um propósito. Ninguém veio para esse mundo ao acaso. Ninguém veio para esse mundo para sofrer, ninguém veio para esse mundo só por viver. Não, todos nós temos um propósito. E quando a gente tem medo, a gente acaba não cumprindo esse propósito. E imagine chegar frente a frente com Deus e Ele perguntar, nem indagar, por que você não fez o que eu mandei você fazer? Gente, isso deve ser terrível. E a pior ainda é você saber que não fez por medo. Eu li uma vez uma frase que diz assim, que o medo é a autoimposição de uma prisão. Então, imagine, você mesmo se aprisionar. É isso que a gente faz quando deixa que o medo tome de conta. É normal ter medo. Eu não estou dizendo que eu não tenho medo. Em vários momentos eu tenho medo. Em vários momentos eu fico ansiosa. Mas aí eu tento lembrar do que Deus fala. Eu quero deixar até um versículo rapidinho que fala sobre o medo. Está em Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez retardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Nós podemos falar Abba, Pai. Gente, Abba é paizinho. Sabe o jeito que a criança fala com o pai, com a mãe? Aquele jeito carinhoso é o Abba, Pai. Deus deixou que nós deixássemos de ser criatura para pudéssemos ser filhinhos. Então, se você está com medo, quando você tiver medo, lembre desse versículo e lembre que você é filho de Deus. Você é um rei, Deus é um rei, você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. Então, diga apenas Abba, Pai, que ele vai lhe ajudar, tá certo? Não permita ser conduzido pelo medo. Outro sentimento que talvez pode estar conduzindo a sua vida é aquele sentimento sabe, de rejeição? Aquele sentimento de que tem que provar algo para os outros, que se não provar você vai ser rejeitado, que você tem que provar que você é bom ou que você é boa. Gente, que horrível. Imagina você passar a vida inteira tendo que provar que você tem valor. Mas eu volto para o mesmo versículo da Bíblia, ó. Porque recebeste o espírito de adoção,
que pode ser chamado de Abba Pai. Em outra tradução diz, de filhinho. Você é filho de Deus, você não tem que provar nada, gente. A gente vive o que Deus quer, a gente procura viver o evangelho, a gente procura ser cada vez melhor, porque somos filhos de Deus. Temos que ser o reflexo desse Pai maravilhoso. Mas nós somos filhos, a gente não tem que estar provando nada para mãe, para pai, para vizinho, para ninguém da igreja ou da sua localidade. Você não tem que provar. A única pessoa que você tem que provar algo é Deus. Se você tiver com a sua consciência limpa, que você realmente não se engane, que ninguém é melhor do que você para se julgar. Você sabe os seus pensamentos, você sabe as suas atitudes, você sabe o que você tem feito, você sabe se você tem ou não intimidade com Deus, se o Espírito Santo habita em você ou não. Mas se você tem plena convicção de que você tem buscado fazer a vontade de Deus, de que você tem seguido no propósito que Ele lhe deu, se você tem essa plena convicção, não se importe com o vizinho, com família, com pessoas da igreja ou da religião que você frequenta, não. Tenha o foco e o alvo que é seguir o que Deus quer e seguir o propósito que Ele te deu. E não seja prisioneiro das próprias prisões que você cria. Gente, essa reflexão é a reflexão que eu tenho feito para mim e que eu deixo para você. Que a gente não seja conduzido pelos sentimentos errados. A gente tem que ser conduzido pela palavra, tá bom? Fica com Deus, fique em paz. Até o próximo vídeo. E não permita ser preso, nem ser menosprezado. Não permita, porque, não recebeste espírito de escravidão. Você não é escravo. Você não pode ser escravo do medo. Você não pode ser escravo da culpa. Você não pode ser escravo do rancor. Você não pode ser escravo da vergonha. Você não pode ser escravo da repreensão dos outros, do que os outros falam, não. Você é filho, você não é escravo, você é filho de Deus. Fica com Deus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você tenha uma semana abençoada, tá bom? E próspera.